Bom dia a todos. É um prazer receber vocês aqui conosco em mais uma live da Univoz. Hoje o tema é muito bacana. Tenho certeza que vai atender as dúvidas de muitas pessoas, que é a síndrome de burnout e CNV, que é aí uma grande paixão nossa no desenvolvimento das pessoas. Essa é mais uma das séries. Olá, Gabriela, uma das lives da série da Univoz. Opa, vou adicionar a Gabriela. Só um pouquinho, vamos ver. Muito lá, bom. Acho que agora ela já está entrando. Me digam se o som está bacana, se vocês me ouvem bem. Olá, Gabriela. Ana, bom dia, olá a todos. Bom dia, tudo bom com você? Que bom ter você aqui, querida. É muita alegria estar aqui com você também, Ana, e com todos que estão participando. Muito bom. Queria saber se todos nos escutam bem, tanto a mim como a doutora Gabriela. Me deem aqui um ok, se está tudo bem com o áudio. Mandem seus corações se o tema interessa, se o tema é atual, sempre foi, agora talvez um pouco mais. E hoje é um grande prazer conversar com a doutora Gabriela, que é psiquiatra, é coordenadora do ambulatório do AC Camargo e é uma apaixonada pela comunicação não violenta, certo, Gabriela? Sim, Ana, sim. Tem algum tempo já que eu pratico e estudo comunicação não violenta e é uma delícia, é uma paixão poder partilhar e aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Muito bom. As lives da Univoz têm o objetivo de trazer para você muita comunicação, assuntos atuais, assuntos sobre autodesenvolvimento. Nós estamos com as lives todas as quintas-feiras às 11 horas, na nossa série Comunicação 4.0, que é uma comunicação que une as habilidades do ser humano, a tecnologia, o cenário atual e esse nosso novo normal. E acho que síndrome de burnout hoje é um tema necessário para nós entendermos todo o nosso cenário de trabalho, nossas necessidades, nossas emoções. Então, a intenção aqui é conversar com a doutora Gabriela sobre o que é burnout, sobre o que essa doença ocupacional, né, esse cenário ocupacional que já existia, e que talvez agora a gente agrave um pouco, vamos discutir sobre isso, mas a gente também quer passar aqui para vocês quais as ferramentas nós temos hoje, as tecnologias de desenvolvimento humano, para cuidar das pessoas que trabalham conosco. Portanto, a live é feita para você que está com a gente. Eu vejo aqui, Gabriela, pessoas entrando que já estão acompanhando todas as nossas lives. Essa é a 9ª live, não é? Vamos continuar com elas todas as quintas-feiras. Então, vejo aqui seguidores que estão conosco desde a primeira, ou já participaram de muitas delas. Então, vão unindo o conhecimento que nós estamos trazendo para que vocês tenham esse ferramental de se conhecer, conhecer o outro e tornar a nossa vida mais feliz e mais equilibrada, né, Gabriela? Você tem visto essa necessidade no seu dia a dia, porque você também atende em consultório, não é? Me fala um pouco sobre a sua atuação. Então, atualmente, Ana, eu trabalho em consultório, né? Meu consultório virou virtual nos últimos meses por conta da pandemia. Eu estou fazendo telemedicina e atendendo online. E trabalho também no AC Camargo, lá eu coordeno o ambulatório de psiquiatria, então a minha área de atuação hoje é muito a oncologia, a psiquiatria oncológica, né? Como oferecer esse suporte a pessoas que enfrentam o câncer. E sempre tive muita vontade, muita paixão, muita busca por práticas integrativas, por outras coisas que previnem, né, a nossa saúde, que cuidam do indivíduo de uma forma integral. Então, tem uma caminhada aí também de estudos em práticas integrativas e a comunicação não violenta também chegou um pouco
desse lugar na minha vida. Então, hoje é também um caminho aí de prática pessoal, mas que também engloba aí o trabalho. E nós nos conhecemos, inclusive, no IIT, que é o International Intensive Course sobre comunicação não violenta, que fizemos 9 dias de imersão o ano passado, não foi, Gabriela? Foi uma experiência fantástica, não é? Sim, foi exatamente nessa época, né? Acho que finalzinho, começo de maio do ano passado, 10 dias imersa em comunicação não violenta. Foi incrível. Foi mesmo, olha. Em homenagem, nossa caneca do IIT aqui. Olha só, olha só. Ela é. É meu. Adorei. Eu tenho duas, uma é porta-caneta e a outra é caneca para me alimentar da água energizada da comunicação não violenta. Que bom, que sintonia. Muito bom. Para quem está chegando aqui, façam suas perguntas. Nós temos muito conteúdo. Na hora que eu fui conversar com a Gabriela, nós ficamos pensando, a gente vai falar mais de burnout, mais de CNV, a gente vai falar um pouco de cada um, mas também contemplar a tua pergunta, para que você esclareça, saia daqui alimentado de conteúdo, e se for o caso, a gente marca outros momentos, não é, Gabriela? A gente sabe que burnout vem da palavra queimar, não é? É forte isso, não é? É significativo, não é? Queimar até o esgotamento, né? Queimar até se consumir todo. É muito forte isso, né? Então eu queria que a gente começasse falando qual a tua visão, o que é burnout para você, como você vê esse estresse relacionado ao trabalho. Na Univós nós temos muitos programas de saúde do trabalhador. Portanto, esses assuntos todos se unem. Nós cuidamos muito da voz do operador de teleserviço, do professor. E voz representa a personalidade, representa o interno. Está tudo muito relacionado. Voz, estresse relacionado ao trabalho. Portanto, sou apaixonada por esse tema. Conta um pouco para a gente qual a tua visão do burnout. Então, Ana, eu acho que uma dúvida muito comum e uma necessidade da gente esclarecer isso, né? Primeiro é que burnout, ele não é uma doença mental, né? Então, burnout não é uma doença mental que você faz um diagnóstico e prescreve um tratamento. Hoje, no Código Internacional de Doenças, que a gente está na 10ª edição, a gente ainda nem tem essa palavra, burnout. Ele está dentro de problemas relacionados ao estilo de vida, né, e à saúde em geral, que a gente chama de o código de Z73.0. Mas a 11ª revisão, que vai entrar em vigor a partir de 2022, já coloca burnout como uma doença, a mesma palavra, burnout, porque hoje o Z73.0 seria esgotamento, né? E aí, a partir do CID-11, ele entra como QD85, que daí vem descrito como burnout. Então, é uma doença ocupacional. Quando a gente está falando de uma doença ocupacional, eu não estou falando de um problema do indivíduo apenas, né? Eu estou falando do casamento entre o indivíduo e o sistema laboral que ele está inserido. Então, a gente leva um pouco de quem nós somos quando a gente vai trabalhar numa empresa, quando a gente vai atuar, mas a gente também recebe o contexto da empresa. Isso é muito importante porque, assim, o que eu vejo hoje é que muitas intervenções sobre burnout, elas são muito focadas no indivíduo. Então, é como se todo mundo entendesse que é um problema individual. Sim. Você não está se adaptando ao sistema, você não está 100% encaixado. O problema é com você. E, na verdade, isso é um mito, isso não é uma verdade, né? A gente está falando de um casamento entre ambas as partes. Então, a gente caracteriza burnout como um estresse crônico e repetido, exclusivamente que acontece do trabalho. Então, a gente não pode usar essa palavra burnout para esgotamento em qualquer outra área da vida. A gente está falando exclusivamente de um esgotamento relacionado ao trabalho. Quando a gente caracteriza burnout, a gente está falando de 3 esferas, né? Que até a gente pode comentar um pouco mais à frente, que seria exaustão emocional,
despersonalização e baixa eficácia no trabalho. Então, essa seria a tríade de burnout. O burnout, então, é uma doença ocupacional. É importante que as empresas tenham essa consciência, principalmente para pensar, Ana, em estratégias mais de prevenção, porque hoje as pessoas querem diagnosticar e tratar, né? Então, seria mais olhar para esse problema que tem uma questão com o trabalho e como que a gente pode cuidar disso. O burnout, se você não cuida dele, não previne e ele vai seguindo, ele tende a acabar num transtorno depressivo, num transtorno ansioso, e aí sim virar uma patologia mesmo psiquiátrica. Então, aqui a gente está falando apenas de uma questão ocupacional e de um afetamento, né, no trabalho. Veja que é uma bola de neve, não é? Começa com esse estresse, esse cansaço, esgotamento, falta de motivação para o trabalho, irritação com ele, frustração, falta de motivação, mas pode derivar em algo muito maior, que são os transtornos de ansiedade e depressão, que as estatísticas são realmente assustadoras hoje em dia, com tendência a aumento. E quando você fala de uma doença ocupacional, essa questão da coparticipação das duas partes, de não deixar só na responsabilidade da pessoa o olhar para o burnout, a prevenção é essencial. Nos projetos nossos de promoção da saúde vocal, de operadores de teleserviços, de professores, a gente sempre pensa muito nisso. A ergonomia, que é a adaptação do trabalho ao homem, não do homem ao trabalho. E uma ergonomia que não é só física, não é só dar uma boa cadeira, uma luminosidade adequada, um computador adequado, mas também a ergonomia da organização, do ambiente saudável, do estar bem nas nossas relações humanas, né? Gabriela, como que uma pessoa que suspeita que está com burnout pode se identificar? Quais são os profissionais que podem ajudar nessa identificação? Porque eu acho bem importante diferenciar o que de fato é um estresse, um cansaço, o que é estresse relacionado ao trabalho, ou o que já é uma ansiedade, uma depressão até, né? E esses quadros são bastante complexos de diagnóstico. Sim, e essa complexidade, na verdade, uma resposta exata, né? Quem pode dar é um profissional da saúde mental. Então, é uma avaliação psiquiátrica ou psicológica, onde ele vai avaliar todas as esferas, né, Ana? Porque, assim, o que acontece, então, quando a gente começa a desenvolver burnout? Existem o que a gente chama de 6 domínios em relação ao trabalho, né? Então, esses domínios são a carga de trabalho, o quanto de horas eu atuo, né, frente ao meu trabalho, a sensação que eu tenho de controle perante a ação que eu exerço. Então, eu tenho autonomia, eu tenho controle, eu tenho poder de ação, né, frente à atuação que eu exerço. Qual que é a recompensa que eu tenho no meu trabalho? Então, seja a recompensa financeira ou de valorização e reconhecimento. Qual é o senso de comunidade que eu vivencio dentro do meu trabalho? O senso de justiça, de equidade, né? Se as regras valem para mim, igual valem para o outro, igual valem para o meu colega, ou se tem uma diferença. E os valores, então, se os meus valores são compatíveis com os valores da empresa, do local onde eu atuo. Então, a gente chama isso dos 6 domínios do trabalho. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. É carga de trabalho, controle, recompensa, comunidade, justiça e valores. Então, quanto mais... Que tem muita relação com as necessidades do nosso cérebro, né? A neurociência fala muito disso, que o nosso cérebro precisa ter esse senso de comunidade, equidade, de percepção de justiça, de coparticipação e cooperação. E quando tem tudo isso, nosso cérebro trabalha melhor. Então, olha como as coisas se amarram. É uma necessidade humana, neurobiológica.
sim, é uma necessidade humana, universal, e isso cria muito motivador interno para que a gente tenha realização na nossa profissão, né? Então, quando esses 6 domínios eles estão incompatíveis, então se eu tenho um trabalho onde a minha carga de trabalho excede, né, a minha capacidade, eu não tenho os meus valores alinhados com os valores da empresa, eu não sinto que há uma justiça dentro da empresa, então o que vale para mim, vale para o meu colega. Às vezes eu vejo o meu líder me tratando diferente em relação a outro colega. Se eu vejo que não tem um senso de comunidade, de parceria, de contribuição, se eu entendo, né, que a minha recompensa financeira ela não cuida de mim, ela não cuida da minha sustentabilidade. Então, isso já começa a ser um indício de que lá na frente você pode desenvolver burnout. E aí, Ana, um ponto interessante da gente perceber aqui é que se a gente está falando de um indivíduo dentro de uma organização, qual é o controle que ele tem em relação a esses 6 domínios? A gente tem a possibilidade, né, de escolher quantas horas a gente pode trabalhar, quanto que a gente poderia receber, ou quanto a gente acha que a gente deveria receber, né? Como que a gente criaria esse senso de comunidade? A gente não tem um controle sobre se o líder está sendo justo ou não. Então, isso reforça ainda mais a responsabilidade da empresa, né, perante a saúde mental do indivíduo, né, em relação ao desenvolvimento do burnout. Então, quando a gente tem uma incompatibilidade nesses 6 domínios, o indivíduo começa a se sentir desmotivado, desanimado em relação ao trabalho. Então, às vezes, você entra naquele trabalho com muita alegria, com muita disposição, com muita garra, com muita vontade de fazer. E aí você começa a entrar em contato com essas incompatibilidades e desenvolver um estresse crônico. Esse estresse, ele começa a apresentar a primeira tríade, né? A gente fala tríade porque são 6 componentes do burnout, em exaustão emocional. Então, o indivíduo começa a se sentir exausto a maior parte do tempo, então ele já acorda sentindo que ele não descansou o suficiente, mesmo dormindo várias horas à noite, ele se sente irritado a maior parte do tempo, cansado, tem alteração de sono, alteração de apetite, começa a ficar estressado, irritado com colegas de trabalho, com as demandas que vão chegando. Às vezes pode começar a ter um comportamento de mais hostilidade em relação às tarefas do trabalho. E um mecanismo que o nosso cérebro tem para manter, né? Porque aí a gente está falando de níveis de estresse, né? Para manter a gente nessa operação, que a gente tem uma capacidade de continuar operando sob o nível de estresse, ele transforma a exaustão, então, emocional, para que a gente consiga lidar com ela, a gente começa a ter o que a gente chama de despersonalização. Ou seja, eu vou criando um distanciamento em relação ao objeto do trabalho. Então, se eu sou médico, eu começo a não ter tanta empatia pelo paciente, eu começo a olhar ele como um caso, como um número. Se eu sou professor, isso também pode acontecer com os alunos. Se eu estou numa empresa, isso pode acontecer com colegas, com chefes ou com funcionários, colaboradores. Então, vai havendo um distanciamento afetivo. Eu vou passando a olhar aquilo com pouca humanidade. E a consequência disso é uma baixa eficácia no trabalho. Então, daí já começa a ter um baixo rendimento, uma dificuldade de concentração, o meu foco cai. E aí eu começo a ter pensamentos de que eu não sou bom o suficiente para estar naquela ocupação, tá vendo? Eu não sou uma boa médica, eu nem tenho empatia pelo meu paciente. Ou seja, na verdade, você começa a apresentar vários sintomas, né, que corroboram aí para essa questão do burnout. E esses sintomas vão reforçando todo o comportamento, vai virando um ciclo muito vicioso, não é? Porque se eu sinto que eu não sou produtiva, isso também me frustra, isso também me dá mais estresse, isso me dá sensações, medo, inclusive, do que a empresa pode fazer com isso, se a empresa está vendo isso ou não. Então, tudo vai colaborando para um aumento
desta sobrecarga e do estresse. E a gente, Gabriela, tem uma triste estatística aqui no Brasil, né? São 32% dos trabalhadores em pesquisas mostrando que tem síndrome de burnout. E até eu relaciono isso com uma outra pesquisa da Gallup, do Instituto Gallup, que diz que só 13% de um número bem grande, se não me engano, 7.500, 42 mil funcionários que eles pesquisaram, só 13% se dizem engajados. Os outros são não engajados ou desengajados, né? Então eu fico imaginando o quanto que esses 32% de brasileiros que dizem que tem burnout, quantos estão desengajados, começaram com uma falta de motivação, começaram com uma falta de percepção de apoio, de alinhamento com seus propósitos. Então, quer dizer, Gabriela, que nós não estamos cuidando dos nossos colaboradores. Não posso generalizar, viu? Porque eu conheço empresas muito bacanas, que depois eu cito aqui alguns exemplos que têm acontecido agora, até na pandemia. Então, tem empresas que olham para isso, mas a gente ainda tem uma relação das condições de trabalho que pode desencadear um cenário bem crítico, não é? Para a saúde do trabalhador, para o bem-estar, para a felicidade, não é? Porque, para mim, assim, trabalho, por mais que se veja como desgastante, mas tem uma relação grande com felicidade. Se eu estou atuando com propósito, bem alinhado com os meus propósitos, se eu vejo que a empresa me fornece todos os subsídios para eu trabalhar bem, se eu trabalho com o que eu gosto, se eu sinto prazer, além de nos dar o respaldo financeiro, ele pode nos trazer imensa satisfação pessoal, imensa felicidade, né? Então a gente não está cuidando. O trabalho ele sempre buscou realizar e atender necessidades, né, Ana? Acho que desde lá de trás, ainda muito focado em necessidades básicas de subsídios e sobrevivência, né, da gente fazer o cuidado aí de segurança, descanso, conforto, né, as necessidades básicas, mas também o trabalho pode ser uma fonte para cuidar de muitas necessidades que são caras e importantes, né, a gente, como sensação de pertencimento, de contribuição social, de realização. Então, o trabalho também é uma fonte, pode ser uma fonte muito grande de atender aí todas essas necessidades. E o cenário atual mostra que isso, na verdade, não está acontecendo, né? Que muitas pessoas hoje pontuam para burnout e, sem dúvida, se você não cuida disso, isso vai acabar culminando com um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, um transtorno de pânico, e aí, de fato, virar uma doença mental, às vezes abuso de substância, né? De dependência química, enfim, levar para um desgaste mesmo muito grande. Até a gente estava falando sobre os sinais, né, Ana? Hoje a maior parte das pessoas tem dificuldade para reconhecer sinais emocionais, né? Então, sim, uma dica que eu dou é a pessoa tentar observar como fica o corpo físico dela. A gente tem mais facilidade para reconhecer sintomas físicos. Então, depois de um dia de trabalho, depois de uma reunião, né? O que você sente no seu corpo? Então, você sente um cansaço muito grande, muitas dores nas costas, alterações de digestão, alteração de hábito intestinal, alteração de sono, de apetite, dor de cabeça. Então, como que tá o seu corpo depois de um dia de trabalho? Então, sempre observar, porque o corpo ele vai nos dando muitas respostas de como a gente tá naquele momento. Como você fica depois de uma semana de trabalho, né? É exaustivo, você não vê a hora de chegar ao final de semana. Sim. Então, tudo isso são indícios de que, alguma coisa não tá indo muito bem no trabalho. Sim, e Gabriela, esses sinais, a gente para pouco para se olhar, não é? Nós entramos num ritmo frenético de vida e a gente para pouco para fazer esse balanço, essa autopercepção, esse autocuidado que é essencial, porque se a gente, tudo na vida, se eu diagnostico cedo, primeiro é fazer a prevenção, não é?
nesse ponto, ter todo um ambiente favorável para uma qualidade de vida e qualidade de trabalho. Depois o diagnóstico precoce, o diagnóstico logo no início. Então, esse olhar é essencial. E eu vejo que a gente vai entrando numa rotina de trabalho, vida particular, pessoal, que faz a gente parar pouco para olhar. E agora, com essa pandemia, Gabriela, as coisas estão bastante diferentes. Eu acho que foi a ISMA, né, a International Association de Stress, que disse que em 2020 o burnout seria a doença mais incapacitante. E aí veio a pandemia. E você sabe que essa semana eu vi que os Estados Unidos está fazendo um censo perguntando para as pessoas se elas estão com alguns sintomas de ansiedade e depressão. E aumentou em 23%. E eles vão fazer semanalmente ao longo de toda a pandemia. Começaram em abril. Então, a gente vê esses números e vão nos preocupando. Burnout estava aumentando, a pandemia está aumentando a ansiedade e depressão. As pessoas estão trabalhando em casa, num home office que não foi planejado. Nem todos têm a estrutura adequada para trabalhar em casa. Estão convivendo com casa, família, trabalho. Estão convivendo com líderes que também, eu sou muito apoiadora dos líderes, se muitos deles já tinham dificuldade de liderar as suas equipes antes da pandemia, com essa mudança de uma hora para outra, que na terça se decreta feriado na quarta, na sexta se decreta feriado na segunda, toda a necessidade do cérebro de planejamento, previsibilidade, vai por água abaixo. E aí há um risco maior de ansiedade e depressão aumentarem, mas também aumentar tudo isso e todas as sintomatologias relacionadas ao trabalho e, portanto, um aumento de burnout. Como você tem visto isso, para a gente depois falar de como apoiarmos todo esse cenário, né? Tem um estudo que mostrou que 1 em cada 4 brasileiros hoje se sentem mais sobrecarregados com home office, né? Então, acham que estão trabalhando mais em home office do que antes, né? Então, acho que o ponto para a gente pensar, né, Ana, quando a gente fala de burnout, até das estratégias individuais, seria a minha capacidade de colocar limites, né? Então, a tecnologia, ela já veio, é claro, como um facilitador muito grande, mas essa coisa da gente, mesmo antes da pandemia, né? De ter o WhatsApp, de ter o e-mail no celular. Então, as pessoas, mesmo chegando em casa, às vezes continuavam trabalhando. Então, já era desafiador parar de trabalhar antes da pandemia. Agora que tudo isso acontece dentro de casa, se você não colocar limites, né, em si mesmo e nas atuações da organização, você não vai conseguir criar uma rotina saudável. E aí a chance de você extrapolar aí todos esses 6 domínios do trabalho e causar mais incompatibilidade, principalmente em relação à carga de trabalho, é muito grande. O que a gente está vivendo no momento é uma situação anormal, né? Aonde se espera lá na frente um aumento do número de transtornos mentais de 15 a 20%, principalmente transtornos depressivos, ansiosos e transtornos de estresse pós-traumático, porque a gente está vivendo uma situação muito atípica. Mas agora, Ana, é importante que as pessoas também reconheçam que é normal a gente sentir algumas coisas anormais. Então, é normal a gente sentir um medo constante, uma ansiedade, inquietação. É normal, às vezes, a gente se sentir mais lentificado. Então, o raciocínio ele fica mais devagar. Eu não consigo trabalhar direito da forma como eu trabalhava antes. Ou é normal, às vezes, eu ficar muito excitado, enérgico e querer fazer até mais do que eu fazia antes, porque cada um lida com o estresse de uma forma. Então, tem gente que, às vezes, prefere trabalhar muito para não lidar com essas questões da pandemia, esse desconforto das questões que estão acontecendo, né? Então, é normal
eu ter alterações de sono, de apetite. Então, tudo isso vai ter um impacto muito grande no meu trabalho. Fora as coisas que você colocou, né? Às vezes eu não tenho um espaço adequado para realizar o meu trabalho, tenho filhos pequenos, eu tenho que lidar com a escola online, com conviver, né, mais tempo com os familiares. Então, são vários conflitos que começam a emergir dessas relações. Então, a gente já estava no limite, o copo já estava cheio, né? E a pandemia veio e adicionou mais ainda, né? Estresse e problemas em relação às questões já individuais. Então, se eu já estava insatisfeito ou sobrecarregado no meu trabalho, a tendência é que agora isso se amplifique. Uma outra questão também é que antes no trabalho a gente vivia esse senso, lugares que tinham um senso forte de comunidade, né? O momento que eu posso almoçar com meu colega, que eu troco uma ideia, que eu conto um pouco sobre mim. E no home office não tem isso. Então você entra, faz a reunião e sai. Entra, faz a reunião e sai. Então as pessoas também sentem falta dessa coisa da informalidade entre as tarefas do trabalho. Isso faz muita falta também e contribui para o aumento do estresse, né? Outro dia eu falei para o meu marido, nossa, eu acho que o nosso assunto vai acabar depois desses 68 agora, 69, sei lá, dias em casa, muito com ele só, vai acabar nosso assunto. Então, a gente tem necessidade de compartilhar, de conversar, de ampliar a visão de mundo por meio do outro, né? Nosso cérebro é social, a gente precisa do outro para nos calibrarmos. E nesse aspecto, Gabriela, a comunicação não violenta, que é nossa menina dos olhos, não é? Uma filosofia aí bem profunda para quem está chegando e não conhece comunicação não violenta. Para mim é uma filosofia, é uma abordagem de comunicação onde eu cuido de mim, eu cuido do outro. Acompanhe no Instagram da Univoz, porque nós temos lives sobre comunicação não violenta, no blog tem artigos sobre comunicação não violenta. Também lembro que agora no mês de junho nós teremos os cursos online da Univoz, estão muito legais, gente, muito conteúdo. E na segunda semana de junho é o curso de comunicação não violenta, para que vocês entendam melhor essa abordagem. Então, quem estiver interessado, manda um WhatsApp para o 991254248. A Ângela deve estar aqui com a gente também. E aí vocês ficam sabendo um pouco mais do que é essa abordagem. E para mim, para a síndrome de burnout, a comunicação não violenta dá um apoio enorme, porque ela olha exatamente as minhas necessidades pessoais, nesse ambiente de trabalho, o que esse trabalho precisa trazer para mim, para que atenda as minhas necessidades pessoais, mas também faz com que a gente olhe a necessidade do nosso líder, enquanto pessoa, enquanto profissional, e as necessidades da minha empresa também, porque a empresa é um organismo vivo. E se a gente conseguir olhar para ambas as necessidades, a gente começa a entender melhor como eu busco recursos para atendê-las, para que eu não me sinta estressada, esgotada, insatisfeita com o trabalho. Então, me conta um pouco, como que você tem visto essa maravilha da abordagem da comunicação não violenta? Existem outras, mas se comunicar no ambiente de trabalho traz essa cooperação, essa comunhão, esse aspecto social que o nosso cérebro precisa. Então, me conta um pouco a tua visão da CNV para a síndrome de burnout. Assim, então, como a gente estava falando, né, no burnout é um casamento entre eu e a empresa, né, então a busca é por uma relação de ganha-ganha. Quando a gente está pensando no bem-estar da empresa e do indivíduo, a gente está em busca de contemplar as necessidades aí de ambos, né, Ana? Então, a comunicação não violenta, ela traz ferramentas
para eu me conectar comigo. Então, ela trabalha muito a relação intrapessoal. Então, quanto mais você se trabalha, mais você aumenta a sua resiliência e a sua capacidade de atuar frente ao ambiente de trabalho. Então, eu acho que a não violência traz muita bagagem nesse sentido. E ela também cuida da esfera interpessoal, então a relação entre eu e o outro. Como que a gente troca um diálogo, né? Realiza um diálogo para chegar num resultado de ganha-ganha, onde todo mundo é considerado. Então, hoje nas empresas, o que a gente vê é que facilmente as pessoas elas querem pular para uma solução, sempre que há alguma questão, né? Então, ficam se batendo cabeça para pensar qual é a melhor estratégia. E, então, não se gasta muito tempo no diálogo, primeiro para entender quais são as necessidades, né? Importantes que cuidariam de todos. E aí, depois que isso for muito bem trabalhado, as soluções elas vão aparecer. E aí elas vão aparecer de uma forma que cuida de todos e é mais fácil até de implementar. Porque senão, se você já pula rápido para uma solução, a tendência é que essa solução ou acabe virando uma imposição, né? E aí a gente tende a resistir. Unilateral até, né? Vem muito, às vezes, top-down, unilateral. Unilateral, hierárquica, né? E aí você acaba ou lidando com essa solução, né? De forma a resistir a ela ou a se subordinar a ela. Então, isso são a maior parte da forma como a gente se relaciona dentro da empresa. E quando a gente fala em comunicação não violenta também dentro das empresas, a gente está falando de inclusão, né? De colocar mais os colaboradores na tomada de decisão, de checar como que está o bem-estar de todo mundo, que cuidaria de todos. Isso tem sido um apoio muito grande para as empresas. A gente tem a felicidade aí de apoiar muito áreas de recursos humanos e de lideranças, com rodas de conversa online dentro das empresas. Então, algumas coisas que as empresas têm feito aí, nós temos apoiado. Na segunda-feira, fazer um check-in, perguntando como todos estão, dando espaço para que comentem como foi seu fim de semana, porque, Gabriela, antes, nós fazíamos isso no café, quando íamos na área do café, no almoço, tínhamos mais pontos de contato, hoje temos menos, então, a empresa apoiadora, ela precisa propiciar esses momentos, e nós temos ferramenta tecnológica para isso, nós temos Zoom, temos uma série de salas de conversa, então a gente tem orientado as empresas para implantar momentos de bate-papo mesmo, ou no início da primeira reunião da semana, deixa uns 15 minutos, deixa mais tempo para ouvir todos, mas ouvir com esta qualidade, né? Não é só jogar a conversa fora, é efetivamente uma escuta ativa e empática. Qual foi a tua necessidade? O que você sentiu? Como você está se sentindo? O que você precisa para estar melhor com você, com a sua família e com o seu trabalho. A gente tem encontrado algumas ações bem felizes, empresas que estão, por exemplo, implantando essas nossas rodas de conversa com o CNV, empresas que chamaram psicólogos e psiquiatras para darem pequenas palestras, fazerem pequenas intervenções, ou seja, ampliar a escuta. E aí, até eu coloco um comentário da Lívia aqui no nosso chat, que ela diz assim, nos cobramos mais, ainda mais no home office. Parece que não há espaço para o café ou para o descanso, 100% conectados. Então, olha o risco. Por que antes nós tínhamos tempo para isso e agora não podemos ter? Tudo bem que agora nos dividimos entre várias tarefas, porque tem que lavar roupa, passar roupa, cozinhar para a criança, acompanhar a lição de casa ou outras preocupações. Mas por que isso não pode ser atendido também, não é, Gabriela? E isso é saúde, é qualidade de vida e qualidade de trabalho, e vai prevenir a síndrome de burnout também. Sim, Ana, até uma coisa que eu fico refletindo, assim, que eu vejo que as empresas, elas tentaram, boa parte, manter a carga horária. Então, se eu trabalhava 8 horas na empresa, então eu vou fazer 8 horas de home office. Mas eu acho que aí é o ponto de atenção que as empresas tinham que rever.
Porque, primeiro, tá todo mundo afetado, né? Então, o rendimento das pessoas e a qualidade já não é tão intenso assim como era antes. As pessoas não estão tão disponíveis, né? Então, tem uma necessidade Sim. maior de autocuidado, até para que a gente previna a nossa saúde mental. Então, se às vezes diminuísse um pouco a carga horária de trabalho, assim, entre reuniões e a carga mais de tarefa operacional, né, que você está ali atuando, Sim. deixar mais espaço para autocuidado e ampliar um pouco mais os espaços para diálogo, para saber como que o seu colega tá, o colaborador tá. Sem dúvida, isso pode também ter uma eficácia, porque às vezes as empresas podem pensar, mas se reduzir a carga de trabalho, vai reduzir produtividade ou eficácia, muito pelo contrário, né? Porque se o colaborador, se o funcionário, ele tá bem, ele tá nutrido, ele tá cuidado, ele descansou, ele teve tempo de cuidar do filho, de fazer as coisas em casa, a hora que ele sentar para trabalhar, ele tá inteiro fazendo aquilo, né? E não passando as 8 horas ali sobrecarregado, às vezes mais irritado, mais cansado e dando menos do quanto ele conseguiria render, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Não dá para a gente transferir um trabalho presencial e querer fazer o mesmo modelo via home office. A gente tem que mudar um pouco a configuração e o olhar. Não sei o que você acha também em relação a isso. É uma opinião pessoal, na verdade. Eu tenho certeza disso, Gabriela. Não é a mesma coisa. Eu sou a dona da minha empresa, né? A diretora, uma das sócias. E para mim mudou, eu já não produzo como antes, eu tenho que olhar a minha máquina que está soltando água na hora errada, eu tenho que ver o almoço, porque afinal de contas eu continuo almoçando e eu preciso cuidar do meu almoço, do meu marido, ora ele, ora eu. Então, olha quantos cenários diferentes. É um home office, não é um home office, é um teletrabalho. Outro dia eu conversei com o CEO de uma empresa, ele falou, Ana, é teletrabalho, não é home office. Home office é todo adaptado, pensado, com estratégias, a gente pensa na ergonomia, se a pessoa tem equipamento. Então, nós temos cenários muito diferentes, pessoas que estão trabalhando sentado numa cadeira de sala o dia inteiro e não numa cadeira confortável, com uma internet da sua casa que não tem sinal, então vai cair no meio da reunião, vai cair o sinal e não é culpa da pessoa. Tem que, com certeza, buscar estratégias que atendam necessidades pessoais. Talvez alguns não tenham necessidade de 2 horas de almoço, mas outros sim, porque precisam cuidar do alimento, nem que seja pedir para um iFood, não é? Mas precisam ter esse tempo maior. Então, hoje, o cenário é atípico, ninguém precisa estar preparado para esse cenário, então, portanto, pratiquem a autoempatia, de não se cobrarem, os líderes também não se cobrarem, de terem resposta para tudo, alternativas para tudo, estratégias ótimas de bem-estar para todos, porque não sabemos. É uma situação nova, não é, Gabriela? Eu também preciso me empatizar com os líderes que não sabem como lidar. No entanto, se a gente abrir para ouvir o que o outro precisa, às vezes o outro precisa de uma coisa tão simples. Me dá 2 horas de almoço. Está resolvido. E ao invés de eu começar às 8, me deixa começar às 9, porque às 8 horas as crianças estão acordando, eu tenho que dar café para todo mundo. Né? Sim, eu acho que é pensar muito em um contexto mais individualizado, né, Ana? Hoje a gente tem, as empresas querem padronizar tudo, né? E nada é bom para todo mundo. Cada um tem uma estrutura, tem uma família, tem uma estratégia, tem uma rotina. Então, eu acho que o papel também do líder é tentar checar qual é exatamente isso que você falou, a necessidade de cada um. E ir cuidando individualmente um pouco de cada colaborador, abrindo mais espaço para que cada um opere da forma que cuida mais de si. E é interessante, né, a gente perceber que assim, a gente está num momento que a gente não sabe as respostas. Então, eu vejo que, às vezes, as empresas, as pessoas, elas querem, até quando às vezes me procuram, então fala o que a gente tem que fazer, ou como a gente tem que atuar, e como tem que ser. A gente não sabe, tá todo mundo vivendo isso, né? A gente nunca viveu isso aí.
por mais que eu traga literatura de como foram epidemias aí passadas, como SARS, MERS, Ebola, e como eles lidaram, né? A gente pode colocar algumas questões que cuidariam aí, mas as respostas mesmo, a gente não sabe. Por exemplo, o Brasil nunca viveu isso. Então, é a primeira vez que a gente está nesse contexto, né, Ana? E aí eu acho que descer um pouco um degrau e pensar, né? Não sabemos, mas queremos contribuir para o bem-estar de todos. Então, esse é o caminho, né? De individualizar o cuidado. O pessoal aqui, Gabriela, está concordando, dizendo que flexibilidade em todos os setores é uma necessidade, que adaptar diariamente as necessidades de cada um é essencial. Então, para isso, eu preciso escutar, eu preciso ampliar o meu canal de comunicação com o meu colaborador, eu preciso ligar para ele e saber como é que está, eu preciso entender a necessidade de, naquela reunião, a criança estar no colo dele, eu preciso entender que talvez aquele barulho da obra do lado atrapalhe a nossa reunião, mas tudo bem, é o que é possível para esse momento. Estão comentando aqui da necessidade, sim, dessa mudança. Então, Gabriela, eu acho que a pandemia, para mim, só acelerou um processo que já era necessário. Há muitos anos a gente fala de humanização das relações de trabalho. Um líder humano também, tem pesquisas mostrando que quando o nosso cérebro identifica no líder, um líder ético, suportivo, colaborativo, humano, isso aumenta o meu engajamento, aumenta a minha vontade de ficar na empresa, aumenta meu bem-estar. E tudo isso, a pandemia só acelerou essa necessidade, porque antes, perto, né, estávamos perto um do outro, tínhamos algumas outras necessidades atendidas. Eu tinha o meu amigo, eu tinha o horário do almoço, eu tinha um caminhar na rua até pegar a minha condução, que também distrai, areja o cérebro, mas hoje nós não temos esses outros pontos que atendiam nossas necessidades, portanto, temos que nós mesmos procurar atender a minha necessidade e a necessidade do outro, né? E é nesse ponto que eu acho que a CNV ajuda tanto, não é? Porque ela nos estimula a sermos mais autoempáticos, e empático para com o outro, mas também não deixar de expressar aquilo que eu preciso, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a pandemia, né, ela também veio mostrar uma realidade que já existia. Então, antes, quando a gente estava dentro da empresa, todo mundo, às vezes, que poderia estar passando por uma dificuldade em casa, por uma questão específica, fazia uma cara de tá tudo bem, né? Então, quando você ia para a empresa, você se arrumava e lá na empresa você tinha outro papel. Então, agora eu estou na empresa e eu vou exercer esse papel até mais, assim, profissional, né? De não trazer muitas questões pessoais e tal. E agora, trabalhando de casa, não tem como, né? Porque as questões, os problemas, a vida tá ali, isso tá vivo. Então, eu acho que traz pra gente também uma consciência maior de que a vida, ela tá pulsando. Isso sempre aconteceu. As pessoas sempre tiveram problemas, sempre tiveram questões de com quem que eu vou deixar o filho, como que ele vai almoçar, que horas que vai buscar, né? Mas, às vezes, a gente até estava ali muito pro trabalho. Então, trazer o trabalho para dentro de casa também humanizou mais as nossas relações de trabalho. Porque eu vejo meu colega com um filhinho, né? Eu vejo que hoje ele não pode fazer tal coisa porque ele tem um compromisso em casa. Então, a gente começa a se conhecer mais, ver que cada um tem as suas dificuldades, tem as suas questões pessoais. Então, olhar o outro com mais humanidade, né? E a comunicação, ela é muito potente, assim, para isso. E você está me trazendo uma coisa que também remete a um dos pilares da CNV, que é a vulnerabilidade. Então, todo esse cenário nos deixou mais vulneráveis, porque agora a minha empresa está entrando no meu ambiente de trabalho. Não é a casa que está indo para a empresa só, né? A empresa veio para a minha casa. Eu precisei abrir a porta. E no que eu abro essa porta, na verdade, abro a minha webcam, eu exponho também, eu me exponho. Então, olha o cuidado que nós devemos ter para com o outro que está
na tentativa de continuar trabalhando, também se expondo, também se mostrando vulnerável. Mas o que a CNV nos fala, né, Gabriela, que a vulnerabilidade, ela é importante de ser colocada à frente, porque ela aumenta as nossas relações humanas de empatia, na medida que eu percebo que o outro, um líder, não é obrigado a ter todas as suas respostas, um colaborador que antes rendia bastante não vai render, não porque ele não quer. Então, estamos mais vulneráveis, mas a vulnerabilidade pode ser um recurso importante de ampliar essa humanização e esse melhor relacionamento. E te escutando também, me veio uma questão interessante, né, Ana? Que assim, às vezes, quem está escutando a live pode estar pensando assim, ai, que bom seria se o meu líder então perguntasse como eu tô, né? Que pena que isso não acontece, ou como eu queria que a empresa implementasse esse tipo de coisa. Então, às vezes, você não precisa esperar a empresa implementar isso. Você pode também, numa conversa com o líder, falar, olha, eu gostaria de, nos 5 minutos iniciais, contar para você como eu tô. Contar para você qual é o meu contexto, né? Como que está sendo viver essa pandemia, trabalhar de casa. Então, pode partir do próprio colaborador de colocar para o líder essa necessidade de falar como ele está. Então, às vezes, o seu líder nem pensou nisso, né? Mas se você trouxer, você também vai estar colaborando para a empresa. Então, acho que isso é um ponto para a gente pensar, né? Sim, porque comunicação é via de mão dupla. Os dois são responsáveis por co-construir esse espaço de fala. Se alguém não pergunta, eu posso falar, né? E eu posso conquistar esse espaço, quem sabe estimular outros colegas e o próprio grupo. Isso me lembra uma empresa agora que a gente tem feito bastante trabalho, que eles colocaram umas palestras sobre o medo. Então, qual é o medo real hoje? Eu tenho medo de falar, com medo do quê? De ser demitido? Eu tenho medo da instabilidade? O medo é lícito, é genuíno, não tem problema. Mas se a gente ampliar essa nossa conexão humana, talvez alguns medos que eu fantasiava possam diminuir. E eu vejo que muitas vezes, Gabriela, nas empresas falta isso. Falta conversar mais sobre o que eu quero, o que a empresa quer, o que é fato, o que é fake, porque isso amplia a clareza e faz até com que eu reduza certas fantasias que eu tinha. Mas se a gente não conversa, a gente não reduz, né? Se eu não digo... Nessa situação atual, que tá todo mundo meio tenso, né? Será que eu vou perder meu emprego? Será que vão reduzir meu salário? E às vezes você não tem uma conversa aberta para saber de fato qual é o cenário da empresa hoje que eu tô, né? Vocês têm uma pretensão de diminuir o salário, não tem? Você já desconstrói a fantasia, senão às vezes passa a pandemia inteira tenso, achando que vai ser demitido, que vai reduzir o salário, isso nem acontece. E aí isso tirou um monte de noites aí de sono. Ao passo que, se você sabe às vezes que isso vai acontecer, você também pode se planejar aí com os eventos que virão, né? Então, o diálogo, ele apoia demais, Ana. Eu acho que é ter vulnerabilidade, abertura, não ter medo, né, de se colocar e principalmente de colocar limites. Só que eu só consigo colocar limite se eu me escuto. Se eu não sei quais são as minhas necessidades, o que é importante para mim, eu não vou saber comunicar isso para o líder de uma forma que seja eficaz e que ele também possa me ajudar ou me apoiar. Então, se escutar e também colocar os limites. Olha, eu consigo trabalhar X horas, essa tarefa que você me deu, eu já estou muito sobrecarregado, como que a gente vai gerenciar isso para conseguir dar conta, né, de cuidar da gente em primeiro lugar. Se a gente não cuida da gente, o trabalho não vai ser eficaz nem prazeroso. Sim. O Schultz diz que a verdade liberta, né, e a verdade vem pelo diálogo, pela comunicação. Então, se a gente puder ajudar empresas, pessoas a se comunicarem melhor, eu vou ficar cada vez mais feliz com a nossa missão de levar uma boa comunicação para todos. Gabriela, nosso tempo está acabando. Ai, que pena. Que pena, muita coisa para falar. A gente nem conseguiu colocar todos os
temas, né, aqui, mas tá tudo bem. Uma coisinha importante, Ana, é que os estudos hoje da pandemia, né, em relação à saúde mental, eles falam que o que mais previne saúde mental e o que mais vai prevenir de doenças mentais futuras dentro da pandemia é o grau de clareza e confiança que o colaborador tem em relação à empresa ou à instituição, né? Então, independente se você é uma organização de saúde ou não, você tem que emitir informações muito claras para os seus colaboradores a respeito da pandemia, a respeito de biossegurança. Então, como que ele deve chegar ao trabalho, sair do trabalho, usar a máscara. Quanto mais confiança e clareza ele tiver nessas informações, mais tranquilo ele vai trabalhar. Então, é importante que as empresas invistam em informações claras e que todos os líderes estejam muito alinhados quando eles vão passar essas informações. Isso cuida da nossa saúde mental. Acho que é um dos pontos mais importantes, viu? Com certeza, e tem até uma correlação neurobiológica. A relação de confiança libera ocitocina, né? Que é um neurotransmissor dessa união, dessa conexão. Então, a gente vai se sentir efetivamente melhor. Gabriela, acho que a gente cumpriu com todas as perguntas. Veio uma perguntinha aqui no final sobre como eu posso saber se estou com burnout. Então, a live vai estar no IGTV. A gente respondeu essa pergunta lá no início. Margarida, se não, depois eu escrevo para você. Eu queria fazer vários agradecimentos. Primeiro, a você, porque eu sei que a sua agenda está pesada, eu sei que você está aí na frente da saúde lá no AC Camargo, cuidando de muitas pessoas, admiro muito a instituição. Então, um agradecimento, gratidão enorme por mais esse momento a gente poder ter conversado, querida. É uma admiração muito grande que eu tenho por você, pelo seu trabalho. Eu acho você extremamente competente, maravilhosa. O trabalho que você faz com a Univoz eu acho extremamente humano e é um prazer imenso estar aqui, viu? Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada mesmo, gratidão imensa. Eu quero agradecer aos nossos seguidores, às pessoas que entraram aqui, que fizeram comentários, mandaram suas perguntas, colocaram coraçõezinhos aqui, validando a importância desse tema. Convidar vocês a estarem com a gente todas as quintas-feiras às 11 horas, nas lives da Univoz que continuam nessa maratona, e também estamos postando as lives que eu sou convidada em outros canais, com assuntos muito interessantes sobre comunicação. Convidar vocês a conhecer os cursos online com a mesma qualidade e intensidade dos cursos presenciais, mas vamos nos proteger nesse momento, liberando ou não na zona laranja, vermelha, amarela, nós vamos continuar com essa missão de capacitar todos nessa distância. E agradecer a nossa equipe que está aí no suporte, apoiando, divulgando todo esse trabalho. Desejar que vocês se cuidem muito e, Gabriela, que você esteja bem, feliz, fazendo o seu trabalho e que a gente possa trocar muitas figurinhas ainda em outras situações. Obrigada, viu? Obrigada pela presença. Também estou disponível se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e vou estar aberta também para responder. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. O Instagram da doutora Gabriela está nos nossos posts, a gente vai reforçar, podem entrar em contato pelo Instagram, se alguém quiser um contato mais pessoal, depois me pede que eu passo, Gabriela? Ela faz um trabalho lindo, de muito apoio e usando toda essa humanidade que vocês puderam ver nessa live, né? Ela é integradora mesmo da ciência com a essência do ser humano. Gente, muito obrigada. Faltam uns 30 segundos aí, então é melhor a gente ir encerrando para não ficar sem falar tchau para vocês. E eu agradeço muito a todos pela participação e pelo apoio. Gabriela, grande beijo para você. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima.